como é que eu monto meu altar? Tô começando na minha jornada espiritual, não tenho a menor ideia do que fazer. Mas eu vou deixar aqui um disclaimer. Primeiro, eu não faço parte de nenhum tipo de religião afrodescendente. Então é claro que a minha maneira de montar um altar vai ser diferente. Em termos de religião, e eu nem me defino muito em termos de religião, porque eu não me defino em termos de religião católica, mas eu diria que em termos de crença, eu sou taoísta barra budista. Também sou bruxa, que não é uma religião, tá? É uma prática. Então, prática não é a mesma coisa que religião. Mesmo que dentro da bruxaria a gente tenha a Wicca, que é uma religião, os meus tempos de Wicca foram quando eu era muito criança, então é alguma coisa que já nem mais faz sentido pra mim. Então vocês percebem que é claro que o meu altar vai diferir do seu altar. Isso é muito normal. O seu altar não tem que ser igual ao altar do outro. Inclusive, aqueles altares de Pinterest que vocês vão encontrar no Pinterest, aquilo é muito irreal, tá? Especialmente para um altar de trabalho. Porque normalmente as pessoas têm um altar de adoração e um altar de trabalho, que é o altar onde a gente faz os feitiços, os trabalhos mesmo, né? Por isso que chama um altar de trabalho, e um altar de adoração para suas divindades, para os seus espíritos ou para os seus ancestrais, enfim, para o tipo de entidade específica com qual você trabalha, né? Então, normalmente você tem 2 altares. Eu já não tenho um altar de trabalho faz porque também, se vocês me acompanham na outra rede, vocês sabem que eu nem posso mais fazer esse tipo de trabalho. Então eu faço tudo num altar só e é isso que temos para hoje. E aí vem das minhas questões de trabalhar com véu e de quem tá começando a trabalhar com clip-off, tá? O que não é para hoje, não é discussão para hoje. Mas tá, o que vocês precisam ter num altar? Se for um altar de adoração, normalmente vocês têm coisas das suas entidades, dos espíritos que vocês trabalham, dos seus ancestrais, depende do tipo de altar que é, percebe? E normalmente, se você tem algum contato mais especial com a sua entidade te pede as coisas, tá? Por isso que altares são muito pessoais. Tenho cada coisa estranha no meu altar que... Mas o básico é vela, porque vela é alguma coisa que ajuda bastante a entidade a trabalhar, que dá luz para a entidade encontrar caminho, que dá energia. Algumas pessoas colocam todos os elementos, mas isso depende do tipo de trabalho. Então, assim, você representa o fogo com a vela, você representa o ar com a fumaça, você representa a terra com os cristais, enfim, você vai representando os elementos dessa forma. A água com a água, obviamente, né? Normalmente você dá algum tipo de bebida, né? No budismo, normalmente você só dá água, mas normalmente as minhas entidades preferem bebida. Mas aí depende, se você trabalha com uma criança, você não vai dar bebida, né? Normalmente você dá suquinho, ou depende do que a entidade pede. Eu, por exemplo, faço os próprios vinhos que algumas entidades gostam. Eu, inclusive, já ensinei a fazer vinho aqui. Aí você dá oferenda, então, por exemplo, se eles preferem frutas, eu tenho uma entidade específica que gosta de carne. Então, como se eu for deixar carne lá, meus gatos vão pegar, mas eles roubam as salsichinhas também. Eu deixo aquelas salsichinhas do Jack, não sei o que lá, sabe? Depois eu boto aqui. Mas aquilo lá dura bastante, né? Então eu boto aquilo lá, ou aquelas carninhas também secas, aquilo também dá para colocar como oferenda. Então você vai ter sempre uma oferenda, e oferendas podem ser flores, podem ser qualquer coisa que a entidade vai tirar energia. Vocês já estão entendendo porque o meu altar é estranho, né? Depois você pode colocar os seus feitiços e trabalhos que estão em andamento, se você não tem o seu altar de trabalho ainda, ou se você é como eu, que só tem um altar, porque você não tem muitos trabalhos rolando, ou enfim, ou porque você não pode ter um outro altar. Se você queima os incensos dentro de casa, cuidado com isso, porque os pets não podem com muita fumaça, tá? Então, sempre deixa uma janelinha aberta, ou se você tem a casa telada, cuidado com isso, né? Queima sempre um incenso, tem incenso sem fumaça, tá? E o incenso que tem na loja é um incenso que é bem legal, porque ele é um incenso que solta pouca fumaça, então dá pra queimar dentro de casa. E aí tem as maneiras de queimar incenso. Então, se você queima o incenso apontado pra cima, normalmente você tá queimando pros mortos, pros ancestrais, pros espíritos, né? Se você tá adorando algum tipo de entidade, normalmente você pode queimar o incenso na diagonal, então também tem isso. Então, são as formas de criar o seu altar. Você vai comprar algum tipo de altarzinho mesmo, né? Aqueles altarzinhos que tem a porta, tem um nome isso, que agora eu não me lembro, mas, por exemplo, os budistas, eles são legais porque tem alguns que tem a proteção de fogo atrás. Isso é muito importante, a proteção
por causa do fogo, porque a gente acende muita vela, tá? Então, assim, o meu é inclusive todo preso atrás, porque caiu uma vela uma vez e o fogo e não queimou porque tem a proteção do fogo. Então, vocês têm que procurar um negócio que é bem feito também. Se vocês forem escolher os lugares para colocar vela, escolham especialmente de metal ou coisas que aguentem o calor. Não fiquem colocando num pratinho, porque pratinho estoura. Se o vidro não for temperado, estoura. Então tem que ser um vidro específico para os candelabros, para os castiçais. Então tomem muito cuidado com isso quando vocês estiverem montando o altar de vocês. E se vocês não têm clareaudiência para escutar o que os guias estão pedindo, um método de divinação é sempre interessante. Isso na bruxaria é assim, primeiros passos, né? Para você poder escutar o que a sua divindade está pedindo. Então, normalmente a gente começa com algum tipo de divinação, ou cartas, né? Ou pêndulo, ou runas, ou ossos, ou moeda, ou tem tantos tipos de divinação que vocês nem imaginam. Então, assim, começa com um método de divinação para você poder se comunicar melhor com a sua entidade se você não é clareaudiente. Clareaudiente é a pessoa que escuta mesmo, tá? E você não vai escutar pelo ouvido, normalmente você escuta pela parte de trás da cabeça, tá? Então, é alguma coisa que ajuda quando você é clareaudiente. Normalmente você acha que você é meio doida no começo, e normalmente durante a vida inteira, mas o método de divinação é sempre útil. Lembra que eu tenho 2 cursos, eu tenho o curso de tarô e eu tenho o curso também de cartomância, de baralho cigano, pode ajudar vocês. Não comprem aqueles castiçais de vela de 7 dias que vendem em qualquer lojinha da Shopee, sabe? Porque aquilo não dá para ler a cera depois. Então, quando vocês estiverem aprendendo a ler a cera, comprem um castiçal que é maior, tá? Porque aquilo ali, quando vocês colocam a vela lá, vocês colocam sem o plástico, inclusive lembrem sempre de tirar o plástico, tá? Porque senão aquilo lá pode pegar fogo, tá? Então tirem o plástico, mas se vocês comprarem aqueles que são muito certinhos no tamanho da vela de 7 dias, a vela fica presa lá. Então, e não dá nem pra ler a cera. Então, aquilo lá é uma... Mas acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre montar altar, pode deixar aqui que eu respondo.